Esta semana, Safira. Esta semana eu vi uma cena muito interessante. Eu estava no Mundial, para variar, e estava ali embaixo daquele carramanchão de ovos de chocolate, que devia ter uns 10. E tinha um cidadão, camarada com roupa simples, e ele estava olhando para um daqueles ovos de chocolate. Ele ficou algum tempo ali olhando. Eu acho que ele estava pensando, compro ou não compro? Gente, R$ 46. E eu fiquei imaginando, eu parei o carrinho, ele estava ali, eu fiquei olhando, até que ele levantou a mão, pegou aquele ovo vermelhinho e deu um sorriso. Eu fiquei imaginando, agora ele está pensando no filho ou na filha que está em casa, que vai receber aquele presente. É algo especial, não é? Algo especial. A nossa vida é feita desses momentos especiais que nós promovemos através da vida das pessoas. Alguém pode dizer, mas o que é? O que é isso? Mas na mão de uma criança, eu acho que faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Bom, eu sei que os irmãos têm uma memória melhor que a minha, e nós passamos o mês todo com um cavalete aqui, tinha um cartaz com uma frase. Alguém lembra da frase que estava ali no cartaz? Você ia falar, né? Alguém lembra daquela frase aqui? Estava aqui, aquele cavalete. Hã? Eu só escutei, entendi o voltará. Tá certo? Todo mundo concorda com ele? Não é? O filho vive, porque tem um porquê o filho vive e voltará, faz o quê? Vamos completar a missão. E eu fiquei pensando nessa frase, na relação que essa frase tem com a Páscoa. E aí nós vamos observar algumas coisas aqui com relação a essa Páscoa. Deus orientou as pessoas que organizaram essa campanha, deu essa frase para eles, e hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa frase que está, né, marcada aqui na nossa vida e a relação que ela tem com a Páscoa. Lá em Atos, capítulo 1, versos 10 e 11, nós temos algo aqui muito interessante. Atos, capítulo 1, versos 10 e 11. Depois de ter dito estas coisas, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês ouviram subir. O texto que serviu de divisa para esta campanha é lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Apocalipse, capítulo 22, verso 20.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Tem um amém ali também. Vem, Senhor Jesus. Esse tema diz tudo a ver com a Páscoa. Então, eu me proponho nesta noite a observar que o resultado daquilo que nós vamos praticar é a forma como nós olhamos para a Páscoa. Se você olha para a Páscoa como aquele senhor que queria um ovo de chocolate para fazer a alegria do filho, talvez você não encontre muitas razões de estar feliz nesse período, nesta data. Eu lembro que, quando eu era pastor lá na Liberdade, de vez em quando, nesse período, eu ganhava um ovo grandão, bonito, rapaz. A gente comia chocolate a semana toda. A coisa foi ficando difícil, o ovo foi diminuindo, até teve um ano que não saiu nada, não ganhei nada. Mas não é essa a razão da Páscoa, não é? Não é essa a razão da Páscoa. A Páscoa é uma data judaica, que surgiu com a saída do povo de Israel do Egito. Então, de uma certa forma, Deus, anunciando o sacrifício de Jesus Cristo, começou pedindo para que a igreja, para que o povo sacrificasse um cordeiro. Então, nesse momento, a história apontou para Jesus, que morreria para salvar o mundo dos seus pecados, como o povo de Israel foi salvo ali daquele momento de escravidão. Então, hoje, a Páscoa ela pode ser lembrada de vou citar pelo menos 3 aspectos, que é o comercial, que eu já falei, o sentido judaico, esse que a gente conhece, do sacrifício do cordeiro, e a morte e ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Então, nós precisamos observar que a Páscoa judaica nos remete ao passado. Um passado importante, que orientou o povo para buscar a vida com Deus, buscar a Deus nas suas vidas. E agora nós temos a nossa Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus, que nos aponta para o futuro. Então, hoje nós celebramos a Páscoa porque Jesus voltará. Jesus vive e voltará. O resultado disso é o quê? Qual é o resultado disso na sua vida? A Glauceide falou baixinho ali. Qual é o resultado de saber que Jesus vive e voltará? Qual é o resultado disso na sua vida? É que vamos completar a missão. Né? Então, hoje nós vemos os crentes lutando por alguma coisa para si. Muitos cultos hoje estão dizendo aquilo que Deus vai fazer. Você vai ser uma pessoa de vitória, você vai alcançar a vitória, né? E as pessoas saem de lá feliz da vida, porque Deus fez muitas promessas para aquela pessoa, mas, na verdade, nós temos uma vida diante de Jesus Cristo, não é uma vida contemplativa. Embora nós cantemos muitos hinos de contemplação, nosso relacionamento com Jesus é uma atividade, é trabalho, não é só contemplação. E nós vamos ver, então, que não nos falta nada para ultrapassar os desafios que nós temos como servos de Jesus Cristo para completar aquilo que Jesus quer que nós completemos. A primeira coisa dessa frase é que, por que o Filho? Jesus faz toda a diferença na minha e na sua vida. E nós vamos ver vários versículos aqui,
Eu não vou pedir para a igreja abrir, porque nós vamos demorar muito. Mas eu vou lendo aqui, que eu fui anotando, né? Então, Jesus é o centro da Bíblia. Se você tirar Jesus do Velho Testamento, por exemplo, se você tirar Jesus da Bíblia, do propósito de encontrar e ter olhar e encontrar Jesus na Bíblia, a Bíblia se torna um livro de história que incompleto, né, e impreciso, sem precisão histórica, faltando alguns detalhes, mas não é essa a intenção da Bíblia. A intenção da Bíblia é anunciar Jesus. O apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Jesus, para a justiça de todo aquele que crê. E nós vemos Jesus Cristo sendo apresentado em todos os livros da Bíblia. Essa semana, esses dias, eu assisti um vídeo do pastor que hoje é o presidente da Convenção Batista Brasileira, ele falando a presença de Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia. Eu vou citar alguns aqui que eu escolhi apenas. Ele falava assim, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Deuteronômio, é o profeta semelhante a Moisés. No livro de Salmos, é o bom pastor. Em Isaías, é o príncipe da paz. Em Ezequiel, é a glória que volta ao templo. Em Mateus, é o rei prometido. Em João, é o verbo que se fez carne. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Hebreus, é o sumo sacerdote. Em Apocalipse, é o alfa e o ômega. Jesus é o conteúdo do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, a gente prega sobre Jesus. A gente fala quem é Jesus e o que Jesus faz na vida das pessoas. E hoje de manhã nós assistimos isso, porque Jesus foi apresentado a uma pessoa que precisava saber que Jesus podia transformar o seu coração, curar as suas feridas, e isso foi um milagre, porque a pessoa que não queria, que não queria saber dessas coisas, essa pessoa começa a abrir o seu coração para Jesus. Então Jesus, ele é o Filho amado. Após o batismo, Deus falou, este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. Jesus é o Deus conosco. Quando foi anunciado a José, ele disse que o nome dele seria Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Jesus é o Verbo eterno. No princípio, diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o agente da criação. Diz aqui João capítulo 1, verso 2, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por meio dele, fala o apóstolo Paulo, e para ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. E aí nós vemos o aspecto salvador de Jesus. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Pedro falou isso, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Lá em Apocalipse nós lemos que Jesus é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falou João Batista. Então, João, agora o evangelista, lá no céu, na sua visão, ele diz, eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E lá mais na frente, na luta contra o mal, ele diz, e lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores é e Rei dos reis. Jesus é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi que venceu. Jesus é a razão do nosso viver, porque Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Paulo também diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por nós. Jesus é muito mais. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho, é o bom pastor, é o alimento, é o que possui palavras de vida eterna, é a nossa armadura para lutarmos contra o mal. Muitas coisas poderíamos falar sobre Jesus, e não é pouca coisa nós olharmos
para Jesus hoje. Não é uma pessoa qualquer, ele não fez uma obra qualquer, ele vem sendo anunciado através da história, ele vem falando aos nossos corações através da história, e não fica somente aí. Por isso que eu acho que as pessoas que ficam lá na Páscoa do passado, elas estarão prontas para se desviar, porque não satisfaz o coração viver com um cordeiro morto. O nosso cordeiro é vivo, está vivo, e é isso que nós queremos entender aqui. Jesus, porque o Filho vive, ele está vivo, e isso é uma coisa assombrosa, porque nós lemos aqui no texto de Atos que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu várias vezes, e lá em 1 Coríntios 15, apareceu a um grupo grande de pessoas, e é importante que todas essas pessoas possam testemunhar de Jesus Cristo vivo. E agora esses discípulos estavam olhando para Jesus que foi. E agora? Né? O silêncio. Jesus ressuscitou. No sábado, o pastor Selmi falou hoje de manhã no silêncio. E eu fico imaginando que agora Jesus tinha dito para eles: vocês vão lá para Jerusalém e ficam lá em Jerusalém, porque virá do alto o poder que vai descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, a começar de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Silêncio. Jesus não vem, é hoje. Jesus não vem, é hoje. Não foi hoje, vai ser amanhã. Esse silêncio deve incomodar, não é? Eles devem ter ficado incomodados. Quando é que o Espírito Santo vai voltar? Mas isso eles estavam ali porque Jesus vive. Jesus falou com eles. Jesus disse para eles que é importante que eles ficassem ali em Jerusalém. E nós vamos ver que todos os personagens religiosos, ou que organizaram, ou que são símbolos de alguma religião, são pessoas que morreram, foram sepultadas e agora são lembrados no seu sepulcro. Se você for lá no João Batista, no cemitério João Batista, tem ali uns túmulos célebres, uns túmulos ali interessantes, e eles são visitados, e algumas pessoas vão ali porque acreditam que aquelas pessoas estão intercedendo, estão olhando por eles, mas na verdade eles estão mortos, porque eles foram sepultados, todo mundo viu eles serem sepultados, e eles não apareceram para ninguém. E eu imagino que se tivesse aparecido, né, uma das pessoas que eu conheço, que eu lembro o nome aqui que está lá, é Carmen Miranda. Agora imagina você, se Carmen Miranda aparece para as pessoas, para os seus conhecidos, aparece na televisão, não é? Ela foi sepultada, todo mundo viu, foi um cortejo, foi importante isso. Somente Jesus Cristo morreu, foi sepultado, houve aquele silêncio, aquela decepção, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Então, todos os anos, o povo sacrificava um cordeiro para perdão dos pecados. Jesus precisou morrer porque o salário do pecado é a morte. Jesus ressuscitou para vencer a morte e dar vida eterna a todo aquele que crê. E Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância, vida eterna. E nós vemos lá em João capítulo 3, versos 17 e 18, não é 16, versos 17 e 18 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê no nome de Jesus já está condenado. Então nós cremos em algo real, nós cremos numa pessoa viva, nós cremos em alguém que intercede por nós, alguém que está realmente vivo e interessado nas nossas vidas, porque Jesus está vivo e ressuscitou, está vivo. A nossa pregação é autêntica, nós não falamos que é para as pessoas crerem em alguém morto, nós falamos para que as pessoas possam crer em alguém vivo. Porque Jesus está vivo,
A nossa fé se torna verdadeira. Eu creio em alguém vivo. E eu lembro, né, quando lá em São Paulo, um dia eu saí de casa, fui para a reunião da junta, lá no centro da cidade, e eu morava em Itaquera, ali perto do estádio do Corinthians, e aí eu fiz uma promessa: quando o papai voltar, eu vou trazer bala. Né? Fui para a reunião, voltei cansado. Quando eu abri o portão, eu escutei uma gritaria lá no fundo do quintal, era grande o meu quintal, e a criançada ia toda brincar lá, os da igreja, os da rua, todo mundo estava lá brincando. Eu lembrei da promessa. Mas para eu ir no supermercado, eu tinha que subir. E eu fui lá, subi aquela rua, cheguei no supermercado, comprei um saco de bala e voltei. E aí eu entreguei a bala para o meu filho. E aí eu escutei ele falar: eu não falei que meu pai ia trazer? Porque ele cria na palavra de alguém vivo, não é? Quem está morto não pode fazer promessas. É claro que Jesus cumpre com as suas promessas, né? E às vezes a gente falha, não é? Mas o apóstolo Paulo continua falando lá em 1 Coríntios 15, a nossa pregação é autêntica, a nossa fé se torna verdadeira, a nossa esperança é verdadeira, porque nós esperamos em algo real. Jesus está vivo lá no céu, sentado à direita de Deus, e intercede por nós. Nós não passamos desapercebidos de Jesus. Ele está lá porque Ele está vivo e está à direita de Deus. E nós vamos então perceber que Jesus está vivo por causa do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus ressuscitou Jesus. Deus colocou Jesus acima de todo o poder que existe na terra, colocou sentado à sua direita, e para que Jesus possa exercer este poder, esta autoridade, Deus deu Jesus à igreja como cabeça. Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Não é pouca coisa não, gente. A igreja não é um organismo qualquer. A igreja de Jesus Cristo é comandada por Jesus Cristo porque Ele é o cabeça da igreja. E aí nós vamos perceber que, consequentemente, Jesus um dia vai voltar. Então, o nosso Jesus está vivo e a sua ressurreição foi testemunhada por muitas pessoas, e nós não adoramos um Cristo morto, mas um Cristo vivo. E porque Ele está vivo, Ele vai voltar. Porque o Filho está vivo e voltará. Aqui temos dois aspectos dessa verdade. Pode ser que Jesus volte, né? Pode ser que Jesus volte e nos leve. Paulo fala lá aos Tessalonicenses que nós seremos, primeiro Jesus vai voltar, todos os que já morreram ressuscitados com Jesus, e depois nós vamos ser transformados e vamos ao encontro deste grupo, né, que vem descendo, e nós vamos ao encontro deles. Esse é um aspecto dessa verdade. O outro aspecto da verdade do crente é que nós podemos ir hoje. Alguém quer encontrar com Jesus? Ah, você quer? Não é? Nós precisamos entender que quando Jesus voltar, ou quando Jesus nos levar, nós vamos nos encontrar com Ele. Por quê? Porque Ele está vivo. Ele está vivo e nós vamos, então, ter este encontro. Mas eu quero pensar nesse Jesus que vai voltar.
Porque Jesus mesmo, ele disse lá em Apocalipse 22, 20, eis que venho sem demora. Já passaram 2000 anos, não sei quanto tempo vai passar, mas pela eternidade, 2000 anos é coisa pequena, insignificante. Então, a vinda de Jesus será um período de transformações cósmicas. Lá em Lucas, Jesus disse, haverá sinais no sol, na luz, na lua e nas estrelas. A vinda de Jesus será um período de transformação da natureza. Angústias entre nações, disse Jesus, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. A vinda de Jesus será um período de grande sofrimento. Jesus também diz lá em Lucas, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Mas não fiquemos tristes, não, meus irmãos. Jesus vai voltar, é algo que devemos desejar e ficar muito alegres por causa disso. Só então que vamos ver, depois que essas coisas acontecerem, nós vamos ver Jesus voltando. Então Jesus disse lá no mesmo texto de Lucas 21, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Mas é isso que Jesus está falando aqui, que a volta de Jesus irá livrar os salvos da ira de Deus. Paulo diz o seguinte, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, que nos livra da ira vindoura. Então, tudo aquilo que Deus estará fazendo para julgar o pecado, julgar o pecador, nós vamos perceber que Deus está julgando essas pessoas. Eles vão sofrer, mas nós não estaremos vivendo esse sofrimento. Jesus vai voltar, mas mas os salvos não devem temer a sua vinda. Jesus disse aqui, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Quando Jesus voltar, não será para nós algo de dificuldade. Não será algo difícil, será momento de alegria. Percebermos que Jesus está voltando e ele fala, fiquem em pé, de cabeça erguida. Esse é o momento da nossa vitória final. É o momento em que nós estaremos dizendo que somos fiéis a Jesus até a morte. E nós vamos receber a coroa da vida. Jesus também diz assim, portanto, vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Senhor. Significa que a certeza da volta de Jesus irá caracterizar toda a nossa vida. Jesus é Jesus, Ele está vivo e voltará. Consequentemente, como resultado dessa realidade, vamos completar a missão. Não parece que Jesus deixou a sua obra pela metade. Ele veio, nos salvou, nos proporcionou a salvação, foi para o céu e nos deixou a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Nós precisamos falar de Jesus. E eu acho muito interessante o fato de que nós temos muitos missionários no mundo todo. Só a Junta de Missões Mundiais tem em torno, juntando com os nacionais, os brasileiros, e com os missionários locais, aqueles que são treinados lá na sua terra, está em torno de 1.400 missionários. 2.400 missionários. É muita gente. Agora nós temos, por exemplo, um exército enorme que tem muitas missões que estão atuando. Nós temos aqui o exemplo, né, do Bira e a esposa. É um exército enorme. É um exército que está pregando o Evangelho, usando
muitos artifícios para chegar lá e entrar e não está enganando o povo, não, né? Vocês estão tendo a oportunidade de pregar o evangelho. Enquanto ensina futebol, prega o evangelho, né? Prega o evangelho. Então, essa é a realidade daquele que sabe que Jesus é Jesus, que Ele está vivo e que Ele voltará. Aí nós vamos completar a missão. É algo que, consequência, não é algo que nós vamos fazer. Eu não sou chamado para isso, não. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho. É claro que talvez você não venha aqui na frente pregar o evangelho, mas com certeza você pode pregar o evangelho e deve pregar o evangelho aonde você está. Aonde você está. E Jesus falou: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. A nossa visão é, como eu já falei antes, não é? A nossa visão é o mundo todo. Nós precisamos ter uma visão, como Jesus olhou para o mundo todo. E nós vamos então pregar o evangelho. E porque o nosso Cordeiro já foi morto, disse Paulo aos Coríntios, e nós não precisamos mais viver do passado, de sacrifícios. Nós agora temos Jesus Cristo, e Ele é que nos movimenta. Paulo disse também que o amor de Cristo constrange Ele, é que movimenta Ele, é que dá a Ele a oportunidade de continuar pregando o evangelho. Nós não estamos vivendo em qualquer lugar, de qualquer forma. Nós somos servos de um Jesus vivo, de um Jesus que salva, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Porque Ele vai voltar, nós precisamos completar a missão, e pregar o evangelho é completar a missão. A nossa igreja não existe para fazer ação social. Ação social é algo que acontece naturalmente quando nós olhamos com misericórdia a necessidade de alguém, então nós vamos atender aquela necessidade. A igreja, ela não foi organizada para dar apoio político, sustentação política. A igreja é um lugar onde se prega o evangelho e todos precisam buscar Jesus através da igreja e dos crentes. Jesus não enviou anjos para pregar o evangelho. Jesus não enviou espíritos desencarnados para pregar o evangelho. Jesus enviou você, a igreja, para anunciar que somente Jesus Cristo salva. E aí, nós vamos ver lá em Hebreus dizendo: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Quando Jesus voltar, será o dia de nós irmos, não vamos mais pregar o evangelho. As pessoas não vão ter mais oportunidade. Tem uma corrente aí que diz que algumas pessoas vão se converter por causa do sofrimento, mas isso não está na Bíblia, não é? Nós vamos pregar agora, porque as pessoas precisam crer agora. E aí nós vamos completar a missão. Cada pessoa que é salva, cada pessoa que aceita Jesus, é a missão que está sendo completada. Que Deus possa nos dar essa visão, essa oportunidade de anunciarmos Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Talvez você deseja pedir perdão ao Senhor por não perceber que você está diante de algo tão importante. Coloque-se diante do Senhor dizendo: usa, Senhor, a minha vida. Consequentemente, eu preciso completar a missão. Faça isso. Faça essa oração. Você precisa viver para Jesus. Não tem nada melhor neste mundo para viver para Jesus. Hoje eu perguntei minha mãe aqui: valeu a pena esse tempo?
ela disse, valeu, não é? E continua valendo. Viver na presença de Jesus. Vamos completar essa missão, porque é Páscoa. A Páscoa, Jesus vive e voltará, e vamos completar a missão. Não deixe que as pessoas não saibam que Jesus está vivo e que Ele vai voltar. Elas precisam saber disso. Nosso Deus e Pai, toma, Senhor, os nossos corações aqui neste momento. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para anunciar que Jesus, Ele está vivo e voltará. Usa, Senhor, cada um de nós, completando a missão que o Senhor nos deu, de ir e pregar o Evangelho. Que esta igreja, Senhor, amplie a sua visão cada vez mais. Que a obra de Deus seja sustentada, Senhor, em todo o mundo, através da igreja aqui reunida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.